Olá, boa noite. Todos ouvindo bem? Estão ouvindo? Beleza, ótimo. Já que estão ouvindo bem, só quero dizer que eu tô um pouco rouca hoje e já peço desculpas, mas eu não quis desmarcar a live. E já já vou colocar a Isa aqui, que também já tá presente. Espero que vocês entendam aí o que eu tô falando. Acho que eu já tô até um pouco melhor do que eu tava ontem e hoje mais cedo. Acho que a gente tem muitas coisas para conversar especiais nessa live de hoje. Vou colocar a Isa aqui. Oi, boa noite. Que saudade! Saudade, nessas me abandonam. Sabe por que eu não sinto tanta saudade de você? Porque eu fico vendo os desenhos de Oli. Aí toda vez eu lembro. E minha florzinha também, que você me deu, quando ela dá a florzinha, eu lembro de vocês. Mas sim, dá muita saudade, vontade de amassar esse bebê, que tá uma delícia, né? Que coisa mais linda. Tá muito. E é isso. Vai chegando essa fase, aí já dá vontade de ter outro, mas a gente se segura assim, né? Que é uma fase que já dorme melhor, que já tá engateando, e aí vai dando aquela coisinha, ai, eu tô sem um RN em casa. Bora adquirir outro, né? Assim, tá fazendo falta. Passa, né? Sim. Um dos meus grandes medos é esse, começar a ter filho e sempre não querer parar mais. Eu tenho uma amiga que ela tem três e ela já pensa no quarto. Depois dos partos dela, ela já bota de e fala: Não, amiga, porque se depender de mim, no puerpério eu já tô querendo outro. Então, é isso, né? Tudo de bom. Então, Isa, primeiro, pode falar. Eric fala, a gente tem que povoar o mundo com gente boa. Exatamente, exatamente. E vendo a criação que vocês dão para os seus filhos, assim, eu não tenho dúvidas disso. Eu falo que eu aprendo muito com vocês também, né? Com minhas pacientes. Eu não tenho filhos ainda, mas assim, é muito legal essa troca, a gente construir, né? Esse contato para a gente ver as famílias, aprender também com o dia a dia. Então, eu sou muito feliz por isso. E essa é uma das coisas que me fizeram morar no interior também, é ter mais essa proximidade, né, com as pessoas. Às vezes a gente se encontra na rua, vê os meninos crescendo. Então, isso é, assim, fundamental para mim. Eu acho que faz parte mesmo da minha forma de trabalhar. Eu quero agradecer por aceitar o convite, por vir aqui falar com a gente, dar o seu relato de parto e de vida, né? E vamos começar então, que eu sou faladeira, mesmo rouca eu não paro de falar. Eu quero perguntar, Isa, como que você me achou? Afinal, quando você me conheceu, eu ainda estava começando o consultório, foi lá no inicinho de 2023, e eu ainda não tinha, não era tão conhecida, né? Não que hoje eu seja muito, mas hoje acaba que as pessoas me conhecem um pouco mais, já tem quase 3 anos que eu estou aqui, e me interessa saber como que você me achou naquela época. Então, quando eu engravidei, quando eu descobri a gravidez, eu fui para Maiana. Porque aqui na região, infelizmente, não temos muitos médicos que são adeptos do parto normal. Os que dizem que fazem, que aceitam o parto normal, acabam te encaminhando no final da gravidez para uma cesárea. E eu, escolada, que já estava, porque eu já tinha tido Olivia, né? Já tinha experiência com Olivia e tinha participado de uma roda de gestante com a doutora Maiana. E eu fiquei apaixonada por ela.
Eric também já conhecia, porque Eric era representante de medicamentos, então ele conhecia vários médicos, né? E aí eu fui para a doutora Maiana. Daí ela falou, olha, Isa, eu não tô mais atendendo em Ilhéus, mas assim, tem uma médica fantástica, que é a doutora Tainá, eu te indico ela. Daí eu marquei, aí comecei a te seguir, aí marquei a consulta, fui. E no primeiro encontro eu falei, é aqui que eu quero ficar, não saio mais. Porque é muito diferente a forma que você trata a gente. A gente está tão acostumado com o atendimento mecânico do profissional, como só uma linha de produção ali, sabe? Você entra no consultório, a pessoa não, nem olha para você, bom dia, senta aqui, tá. Que quando eu abri a porta, você levantou da sua cadeira. Eric brinca muito que só existem dois tipos de médico. Aqueles que se acham Deus e os que realmente têm certeza que são. Correto. Daí, para mim, você vê... a sensação é assim, ela desceu do trono para me receber. Porque você levantou da sua cadeira, veio até a porta, aí me abraçou. Eu falei, meu Deus, eu não vou sair daqui nunca mais. E tinha um outro médico que atendia o meu plano de saúde e que tínhamos cogitado aqui em casa, porque já tinha uma outra amiga que tinha feito isso, amiga assim, uma conhecida, e eu sabia de uma prática assim. Vai para doutor fulano, que daí ele atende o seu plano, e aí quando estiver mais pro fim da gravidez, você vai para a doutora Tainá. Só que Eric, que já conhece alguns médicos, falou assim, ele é muito bruto. Eu falei, eu não vou, porque não é que eu não aguente o traquejo da coisa, mas é porque eu acho que durante a gestação, principalmente, você precisa de um atendimento humano, né? Você tá ali com os hormônios mais aflorados e o fato de você ter vindo até a porta me ganhou. Você não precisava falar mais nada sobre não precisava nada, não precisava. Para mim, aquilo ali foi o ápice, assim. Lógico que todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, todo o seu profissionalismo agregue e muito, até porque foi por isso que eu fui indicada para ir até você. Mas a humanidade foi assim, encheu meu coração. Ah, e teve outra coisa. Quando fez o. Quando eu descobri o sexo, você colocou um coraçãozinho, se não me engano, no nome de Olivia. Colocou um coraçãozinho no nome de Olivia, rosa e um coraçãozinho azul no nome de João. Eu falei, gente, eu não sei se é porque eu sou muito sensível a essas coisas, mas eu achei assim, de uma delicadeza, de uma atenção, uma paciência e um olhar amoroso para uma pessoa que não é para você só. Eu percebi isso. Eu não era para você só um número, paciente e tal. Era uma pessoa que estava carregando outra pessoa, que já tinha uma outra pessoa, e depois outras coisas foram me conquistando, assim. Teve um dia que eu lembro que, acho que você já tinha visto alguma coisa no Instagram que você falou, é da Shein? Que eu já sabia. Falei, nossa, ela assim, ela só vai se superando. Ela é essa mulher incrível, maravilhosa. E eu fiquei, não tinha como mais sair dali, né? E se tiver um terceiro, tô colada de novo. Eu sumo até o próximo aparecer. Maravilhosa. E assim, isso eu me surpreendo muito quando vocês falam isso, porque isso para mim é uma coisa tão natural, assim, que eu não consigo ver de outra forma, sabe? E, enfim, é o que eu disse antes de sair, eu já tô até emocionada, eu sou chorona, daqui a pouco eu começo já aqui a chorar, mas muito me emociona, porque é isso, eu acho que eu sou mulher também e eu queria, né, ser tratada dessa forma. E para mim a gravidez é um momento da vida em que a gente carrega o mundo, né, dentro. Vocês carregam o mundo dentro de vocês. A esperança, como você disse, para povoar o mundo de pessoas melhores. E é um momento ali de criar boas emoções e sensações, porque esse bebê também está sentindo, né? Então a gente
criar esse ambiente familiar. A gente, você falando de Olivia, o dia que eu conheci essa menina, eu assim me apaixonei tanto, eu queria levá-la para minha casa. E ela é encantadora demais. E eu, nossa, todas as vezes que eu tô meio chateada, cansada, eu vejo os desenhinhos dela, eu fico toda feliz. Porque é o que eu falo, assim, e não tem valor, não tem preço nessas coisas, tem valor, porque não é impagável. Então, e você falou da Shein, até hoje eu pego suas dicas da Shein, porque é isso, a vida é essa, né? E a questão dos médicos também é o que eu tento trazer. Algumas pessoas veem esse posicionamento meu, às vezes, como contrário aos meus colegas, à classe. Mas não é isso. Eu falo que eu não estou aqui para defender a classe, também não estou aqui para ser juíza nem promotora, não, tá? Para julgar ninguém. Eu estou aqui como mulher também. E eu vejo como as mulheres são tratadas, como minha mãe foi tratada, como minhas irmãs foram tratadas, que é por causa delas que eu estou aqui. E eu não gostaria que isso se repetisse com ninguém, porque ninguém merece ser tratada da forma que elas foram. Inclusive no meu nascimento, né? Minha mãe sofreu muitas violências e isso reverbera até hoje. Então, são marcas que ficam para sempre, até porque o nascimento de um filho você nunca vai esquecer, nunca, independente do que aconteceu, né? E eu queria, já que nós estamos falando de família e dessa construção, dessa história, que você falasse um pouquinho como é que foi a sua experiência na gestação de Oli. A gestação de Olivia foi uma gestação um pouquinho complicada, porque eu tive um descolamento já no início, então já foi uma gestação assim que eu tive que ficar em repouso, estava em outra cidade acompanhando minha mãe com um transplante de córnea e tive que ficar em repouso lá. Minha mãe perdeu o transplante, todo o meu emocional estava muito abalado, eu estava com uma crise no meu casamento. Daí a coisa foi assim se desenrolando, acabava um problema, iniciava o outro. Eu acredito muito que tem coisas que, até pelo fato de como a gente tá, né, emocionalmente e tudo mais, a gente acaba atraindo também mais coisas. É o que eu acredito e eu acho que a fé, ela meio que funciona assim também, tanto para o lado bom quanto para esse lado assim um pouco negativo. Então não foi uma gravidez muito legal. E estava se encaminhando para uma cesárea. Eu tinha uma cesárea agendada, mas a Olivia veio antes. E eu fui pro hospital, o hospital lá em Tabuna, que todo mundo conhece, para pegar o plantonista, né? Eu fiquei em casa, junto com Carla, que foi a mesma enfermeira obstetra que me acompanhou em casa na de João, excelente. E só que assim, o trabalho de parto ele foi mais demorado, não sei se por ser o primeiro, ou por eu não ter me preparado muito bem também, fiquei muito tempo em repouso, né? E depois acabei não fazendo outras coisas. E eu falo que no trabalho de parto de Olivia, eu tomava um caldo atrás do outro. Não tinha aquela coisa da onda e aí dá um tempo e aí vem outra onda, não. Eu tava assim, no meio de um turbilhão e não tinha uma pausa para eu respirar. E isso fez com que eu quisesse ir logo para o hospital, até para tentar uma cesárea. Mas quando. Não dava, né? Óbvio que não ia dar. E só tinha um plantonista e ele estava numa cesárea. Quando eu cheguei lá, romperam a minha bolsa. Uma das enfermeiras rompeu a minha bolsa. Eu gritei, porque eu estava com dor. E aí uma outra enfermeira já chegou falando, bora, para de gritar, porque você já sabia que ia doer. E aquela coisa assim, bem bruta, sabe? E me colocaram na sala de parto e não deixaram eu acocorar. Eu tava cansada e a sensação que o corpo pede pelo menos para mim, né, era que eu me abaixasse. E eles não deixaram, falaram que o médico não permitia aquela posição e que eu tinha que ficar deitada em posição ginecológica, né, aguardando ele.
e aquilo me acabou, porque a força que eu teria que fazer ali era muito diferente do que se eu tivesse acocorada. Então, eu acabei com os meus braços, porque tinha uns ferros assim, e elas pediam para eu puxar, né? Fazer uma força assim, e falavam o tempo todo. E eu percebi nesse trabalho de parto de João que eu não gosto do toque, eu gosto de ficar mais na minha, não gosto de ser orquestrada o tempo todo ali. Faz isso, faz aquilo, isso aqui. Você fica muito. Você entra numa coisa meio que primitiva até, né? O seu corpo ele vai te dando uns comandos e você não precisa daquilo. E eu ficava o tempo todo, então aquilo me deixou muito tensa. Foi assim, uma experiência terrível. Olivia nasceu e eu senti que eles me trataram muito diferente para ruim, porque eu tinha levado um plano de parto. Tanto que eu morri de medo de fazer um plano de parto no dia de João, mas eu fiz. Precisei levar. Porque eu senti isso, um preconceito muito grande por eu ter levado esse me tratando. Quando ele chegou na sala, já avisaram assim, olha, ela tem plano de parto. Daí ele só encostou e ficou, assim, sabe? E aí você, certo, e aí, ele tá aqui pra quê então, né? Porque ele, enfim. E aí Olivia nasceu, eu tive essa laceração, teve a sutura e tudo mais. Tiraram Olivia, porque falaram que ela tinha aspirado, ela precisava de alguns cuidados, e Eric saiu com ela e eu fiquei sozinha com ele e as enfermeiras. E ele suturando, falando que eu tinha tido uma laceração muito grave, porque eu não quis a epísio, né? Mas na verdade eu entendo que se eu tivesse uma outra posição, eu não teria aquela laceração tão severa. E suturou, fui para a cadeira e voltei para o quarto. Eu estava muito suja, então duas enfermeiras foram para lá para poder me dar um banho. Olivia nasceu 11h45, elas foram às 2 horas da manhã. Quando elas foram e me levaram para o banheiro, eu tive uma hemorragia terrível. Assim, era cena de filme de terror. O banheiro ficou aquele caos, e eu apagava e voltava. E o que eu me recordo é que ninguém acionou o médico. E depois eu fiquei sabendo que o médico estava dormindo, então não queriam interrompê-lo, né? Naquele momento ali. No outro dia, ele deu um piti, porque a doula tinha ficado lá. E Eric só fazia assim comigo, tipo, deixa, não fale nada, depois a gente resolve. Eric é muito paciente, pacífico, e ele tem um sangue frio, assim, que até me inveja, que eu queria, porque às vezes na raiva você quer explodir, né? Eu queria falar pra ele que eu tinha direito da doula, que eu tinha passado mal, que ele não tava ali, enfim. Mas Eric só fez assim, eu, não, beleza, eu confio no seu sangue frio, vou seguir aqui. E aí ele me deu alta, só que eu não conseguia nem levantar, porque eu tinha tido o episódio da madrugada, né? E Eric conseguiu o contato da pessoa que ia assumir o plantão e ela me colocou de novo e me internou novamente. E aí eu tive que ficar alguns dias. Eu peguei piolho, o puerpério foi terrível. Foi assim, tudo que podia acontecer, tanto na gravidez quanto no parto, a amamentação, foi desencadeando assim uma coisa atrás da outra. E eu falo que João é o maior milagre que existe. Porque com a experiência que eu tive, gravidez, parto, puerpério e amamentação, eu jamais gestaria de novo. Na minha cabeça. Tanto que eu não tinha mais nada de Olivia. Carrinho, banheira, nada. Eu saía assim, ó. Eu quero mais saber. Não era o bebê em si, era esse. Não tinha como na minha cabeça. Primeiro porque eu também não queria uma cesárea. E aí o parto? Eu ia ter que passar por aquilo de novo? Não. Era inconcebível.
Mas graças a Deus que as coisas foram tomando seu lugar com o tempo, né? Com o tempo a gente vai, respira e as coisas vão se acalmando e graças a Deus João veio até para que eu entendesse que não é daquele jeito, que o normal não é aquele. Nem o puerpério, porque no puerpério eu falava assim, gente, como as pessoas têm filho? Porque se é isso aqui, não. Ou eu sou um fracasso, não aguento nada, então eu não consigo entender como é que as pessoas têm. Foi a mesma coisa o parto. Se o parto é isso aqui, como é que o povo tem um parto, outro parto? E tudo normal? Como assim? Que povo doido é esse? Eu não conseguia, entendeu? Imaginar como que as pessoas fazem isso. E aí, com o João, tanto a gravidez quanto o parto me deu um alívio, assim, porque foi tudo muito diferente. E o parto, eu vou falar que foi. Se desse outro para fazer aqui agora, a gente bora? Só vamos, né? Vamos. É, assim, você contando essa história, que tem tão pouco tempo, né, do nascimento de Olivia, quantos anos ela tem? Ela vai fazer 5 esse Vai, mês. isso, eu vi os preparativos. Então, veja bem, ela vai fazer 5 anos. Isso foi ontem, né? Não foi há 29 anos atrás, quando eu nasci. Foi ontem, há 5 anos atrás. E hoje a gente ainda vê muitos casos como esse. E é por isso que a gente tem esse cenário realmente caótico, né, de saúde da mulher e você ser violentada por ter um plano de parto e ter uma doula é um cenário assim que eu sinceramente é difícil até para mim. Eu fico realmente emocionada de no sentido negativo assim de sabe, de pensar, poxa, o que que nós estamos fazendo com as pessoas, né? E enfim, a gente tem lutado muito, inclusive essas lives são para isso, para a gente mostrar para as pessoas a verdadeira face do que vocês passam. Eu nunca pari, eu não tenho local de fala. Eu sou a pessoa técnica, né, nesse cenário. E às vezes quando eu falo algumas coisas, as pessoas falam: essa menina é doida, louca, louca. E assim, fica por isso mesmo. Eu, tá bom, quem é? E muito me por isso que eu gosto de saber como que vocês me conheceram e por que vocês decidiram ficar. Porque muita gente fala que eu sou louca. Tem coisas boas de morar em cidade pequena, que é criar laços melhores e tudo mais, mas tem coisas ruins também, porque muitas, né, as pessoas falam muito. E tudo bem, porque um dos meus pilares de trabalho é tudo que eu faço, eu tenho como comprovar na literatura. Então, eu não tenho medo de falar e de fazer as coisas, porque eu não faço nada errado. E eu falo que quem tem medo da doula são os profissionais que têm alguma coisa a esconder, ou que não têm práticas baseadas em evidências científicas. Porque a doula é uma pessoa que é o meio do caminho entre o técnico, que é o médico ou a enfermeira, a equipe assistencial, e a família. Então, ela é uma pessoa que não é da sua família, ela não tem laços, né, familiares com você, porque isso pode interferir na análise e julgamento do caso. E também não é tão técnica assim, para pensar mesmo ali no que precisa ser feito. Então, quem tem medo da doula é porque tem alguma coisa a esconder, realmente. E, enfim, isso eu fico arrepiada, porque isso me toca muito e é o que eu vejo realmente acontecer, infelizmente, até hoje. Então, quando as mulheres falam que têm medo do parto, é com razão, né? Elas têm razão, porque elas veem histórias como a sua, como a da minha mãe, como várias outras que a gente vê diariamente. E você ter passado por isso e ter optado por um parto normal, muito me surpreende mais ainda. E por que que você optou pelo parto normal na segunda gravidez? Porque você tinha plano de saúde, você tem dinheiro, você tem uma família, tudo que você. Porque as pessoas falam, assim, só para justificar essa fala, que quem tem parto normal é porque é pobre que não pode escolher. Uhum. Mas tudo bem, esta é uma verdade, porque as pessoas pobres e pretas são as que mais são suscetíveis a violências e assistências defasadas. Mas você pode escolher isso e eu quero saber o porquê.
porque é o normal. Na minha cabeça não tem outra justificativa, porque é o normal. Porque eu queria. Eu não vejo motivos de me colocar, me submeter a uma cirurgia sem necessidade, porque é uma cirurgia, né? A cesárea é uma cirurgia. Porque eu pensava muito no pós-parto. Além disso, eu queria também, poxa, a gravidez de João já foi tão diferente que a de Oli, por que que o parto não seria diferente, né? E Maravilha. outros tantos relatos de partos que não foram como o meu. A outra opção, a outra justificativa, eu poderia agora escolher o profissional. Porque quando eu fui para você, eu imaginei que eu poderia pagar o parto. Então eu falei, eu vou poder escolher a médica. Porque na época de Olivia eu não podia, eu não tinha condição de pagar com Maiana. Então eu ia ficar à mercê do plantonista. Depois a gente conversando, que aí eu vi que não ia ter como. Mas eu já sabia que na maternidade daqui, pelo SUS, porque eu parei pelo SUS, a prática já era diferente do que o hospital que eu tive pelo plano de saúde lá em Itabuna. Então, essas coisas foram me acalmando. As nossas conversas também, no consultório, né, a cada consulta. Então, eu não tinha dúvida, assim, de que eu ia escolher essa via de parto. Que eu acho também que não teria que ser uma escolha. Para mim, é a via de parto. Então, a via de parto é essa, o normal. O normal é o normal. Então, vamos para o normal. E das coisas que eu já tinha parado para ver rapidamente, não que eu parei para estudar sobre o parto e tudo mais, mas eu sabia que o fato do bebê estar pronto e eu entrar em trabalho de parto era melhor para ele, porque apesar do corpo ser meu, a vida que eu estou gerando não sou eu. E eu preciso pensar nessa vida, né? Que eu já estou aqui, já estou como mãe. Então, eu preciso pensar no melhor para esta vida. E o melhor para o bebê é que seja um parto normal. Pelo menos assim, minimamente o que eu sei. Porque ele vai ser banhado pelas bactérias ali do canal, que é diferente. Ele vai passar pelo parto também, né? Eu trabalho, meu corpo trabalha para expulsá-lo e ele também precisa passar por isso. E é diferente de você estar lá no escurinho e se abrir. Não sei, eu não sei se eu imagino demais, minha cabeça fica imaginando isso, mas eu acho que não tinha outra possibilidade, a não ser que realmente eu tivesse algum problema e que precisasse da cesárea. E eu estava aberta a isso também. Se tiver alguma intercorrência, vamos para a cirurgia. Mas a cirurgia nunca foi a minha primeira opção. Nunca. Maravilhosa. E assim, você falar isso, nossa, sério, me surpreende muito, porque eu, com a experiência que você teve, eu sinceramente eu não sei se eu toparia. Mas você foi, assim, fantástica. E eu acho que realmente é o que eu falo, né? Que o pré-natal é uma construção. E a gente não tá ali só para ser técnico, né? Então, eu sou uma pessoa que eu confio muito, assim, nessa questão de troca, né? De trazer vocês para serem protagonistas da própria história. Então, como você falou que os médicos se acham deuses, esse não é um lugar. Um médico que se acha Deus não deve ser obstetra, né? Porque definitivamente nós não somos. E estamos muito longe disso. Até mesmo outras áreas que são, que assim, a medicina também tem como se fosse classes sociais, tem na medicina também, sabe? E aí tem uns que se acham mais que os outros, então tem todo um jogo assim de poder, né? E a obstetrícia, na minha opinião, é uma das áreas que a gente está mais longe de ser Deus. É onde nós somos mais humanos mesmo, que é onde nós estamos mais suscetíveis ali a receber a natureza da forma que ela é e entender esse processo e aceitar
e estudar cada vez mais como que acontecem as coisas e deixar as coisas acontecerem. Olha o que você trouxe, que preciosidade de que o seu corpo pedia para você ficar acocorada. Eu tô arrepiadíssima aqui. Que seu corpo pedia para você ficar acocorada. E as pessoas não deixavam, porque o médico não deixava. E qual que é o sentido, né, disso? Absolutamente não tem. Então, assim, é o que você disse, construir uma gravidez saudável, tranquila. Eu lembro que foi tudo tão tranquilo no pré-natal, a gente batia altos papos, falava de crochê, de, de costura, pintura de parede, foi maravilhoso, assim. E olhe, gente, eu não esqueço dela. Quando ela ia, nossa, meu dia melhorava 1000%, assim. Ela é um ser iluminado, aquela criança. E foi muito legal, assim, a relação que a gente construiu, que ela ficava doida para ir também. Não era que ela falava com você. No início, quando eu fui levar a primeira vez, eu falei, ai meu Deus, será que dá? Só que é isso, você trouxe tanta empatia que eu falei, ai, não tem problema nenhum levar a Olivia. E aí, quando ela foi, você recebeu ela, nossa, e carimbo na mão, que ela não queria tirar nunca, não queria lavar nunca mais aquela mão. E levou para poder ela participar, né? Medir a barriga, escutar o coraçãozinho. Ai, vai ser minha ajudante. Tia, eu posso te ajudar? Pode. E ela adorava. Olivia foi a pessoa que fez com que João viesse. Que ela pediu muito João. Muito. Ela pedia todo dia para Jesus. Jesus, me dá um irmão. Primeiro o nome era Joaquim, depois ela mudou para João. E ficou. Era João. E fazíamos teste, nada. Ficou um tempinho, assim, acredito que uns 6 meses fazendo teste e nada. E teve um dia que tinha um pessoal aqui, eu tinha feito um teste, tinha pouquíssimos dias. Tinha um pessoal aqui em casa e ela falando, não, porque aqui minha mãe vai arrumar, que vai ser o quarto do meu irmão, porque João vai chegar e não sei o quê. Nanana. E o pessoal, você tá grávida? Não, eu fiz teste tem pouco tempo, eu não tô grávida. Não, porque a Olivia tá falando com tanta certeza que você tá grávida. Aí, meu Deus, vou fazer outro teste. Fiz um teste de novo, estou grávida. Eric saiu pra comprar o teste assim, tô jogando dinheiro no lixo. E eu, de fato, estava grávida. E ela já falava desde sempre que era João. Tanto que eu nem interferia muito, eu vou deixar. Se vier uma menina, e depois a gente resolve. Mas ela tinha muita certeza que era João. E o fato de ela poder acompanhar as consultas, ver o crescimento da barriga. Até hoje ela fala, mãe, eu gostei tanto de você grávida, fica grávida de novo, porque eu gosto de ver a barriga. Ai, barriga. E acompanhava no aplicativo, né? Eu gosto de ver se é uma uva, se tá do tamanho de um melão, de uma melancia. Ela gostava de ver. E esse processo foi muito bom. Foi muito bom eu permitir que minha filha virasse irmã, né? Eu não tive irmãos por parte de mãe. Então, eu não vivi essa experiência de acompanhar a minha mãe, né, com a barriga ali crescendo, gerando. Eu achei maravilhoso. E maravilhoso ela poder acompanhar. Qual médico permitiria isso na cidade que eu estou agora? Não tem. Primeiro porque se incomoda com a presença da criança, porque ela é maravilhosa? É, mas é uma criança de 4 anos como outra qualquer. Tem peraltices, né? Quer mexer numa coisa, quer ver uma coisa aqui, e você, com toda a paciência do mundo, parecendo a melhor pedagoga, assim. Ai, tá aqui. E ela é apaixonada por você, até hoje. E volta e meia ela me desenha de barriga e pede outra barriga, viu? Oh, gente. Aí, tamo aí, né? Tamo aí. Eric entrou, ó, chama ele deve ter terminado. Veja se ele quer ir. Vem, Eric, participar também. Eric? Ele entrou na live? Tá aqui, acabou de entrar. Aí, tá... Vamos ver se ele vem. Já chamei ele. E esse era um outro ponto que eu ia falar, que Eric também trabalha muito, né? E às vezes, aí ele falando também quer outro filho. Vem pra live, vai pra onde Isa tá pra você conversar aqui com a gente. E eu falava, cadê o marido, mulher? Cadê esse homem que não aparece? Ele conseguia, acho que umas 3 consultas. Isso. E sempre muito
participativo, querendo tirar dúvida. É, e eu queria saber dele, assim, o que que ele, ou se você souber, né? O que que ele achou quando foi na primeira consulta? Chegou? Cadê? Ah, então tá, vou perguntar para ele, então. Oi, Eric, tudo Tudo, bem? tudo bem, e você? Joia, quanto tempo? Verdade. Sei, quanto tempo? 7 meses? 8? 8 8 meses. meses. 8 meses já. Nossa, passa muito rápido, né, gente? Eric, nós estamos falando aqui, você já viu algumas coisas, mas eu quero saber, eu falei com Isa que eu ficava cobrando de você ir na consulta e ela, nossa, eu esqueci de novo e botei paciente para ele. E agora? Aí eu falei, não, eu vou cobrar, tá? Das próximas você organiza aí para ele conseguir vir. E o que que você achou de mim? Pode ser sincero. Sim. Quando você foi na primeira consulta? Eu achei você muito legal, muito humana. Acho que todo mundo tem uma resposta unânime quanto a isso, É, né? conectei imediatamente. Já fui dando risada, dando piada, sempre também foi na mesma onda. Eu senti assim, eu senti um ambiente de acolhimento. Isso é muito legal. Ainda mais para o contexto, né, de gravidez, que é delicado e tem várias questões. A gente já tinha tido uma experiência que não tinha sido tão legal na primeira Então, gravidez, que legal, você está sendo muito legal é. em falar tão uma experiência horrorosa. Uma experiência muito ruim na primeira gravidez. Então a gente vai ter os seus temores, né, seus medos e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E ainda mais tem uma outra questão que, infelizmente, no período de hoje, questão de parto normal é um pouco, algumas pessoas têm algum preconceito. E você já tinha esse coração, já tinha essa ideia. Então foi um dos motivos, né, que a gente foi o motivo, na verdade, né, que a gente te procurou e já teve essa aceitação do que a gente queria fazer, da forma com que a gente entendia que ia ser melhor para o nosso filho e tudo mais. Então, assim, pô, eu gostei pra caramba. Muito mesmo. Que legal isso. E uma das coisas que eu, assim, muito me interessa nessa história que a gente construiu é porque a gente se conheceu numa época de grandes polarizações, né? Políticas, religiosas, e nós estamos em dois extremos, assim. Eu evito, às vezes, falar um pouco sobre isso, mas não tem jeito, faz parte da nossa vida, né? Como eu falei, eu gosto de tratar as pessoas como pessoas e eu gosto que elas também entendam que eu sou uma pessoa, que eu não sou Deus. Então, eu também tenho família, eu também tenho religião, eu também voto, né? E eu lembro que, assim, nessa época eu falei, e estando em uma cidade pequena, muitíssimo polarizada na época, foi a primeira vez que eu passei uma eleição em Ilhéus e eu fiquei chocada. Agora eu estou um pouco mais, porque são eleições municipais, também é a primeira vez que eu estou passando por isso. Mas hoje eu já entendo um pouco mais como funciona e eu ficava assim, gente, eu tenho certeza que eles não vão voltar aqui mais. Eu tenho certeza absoluta que mês que vem eles não estão aqui. Porque assim, né, é isso, e a gente via muitas questões de intolerância dos dois lados, tanto religiosas quanto políticas. E assim, muito me surpreendeu isso, né, da gente ter continuado e construído essa história tão linda. E o que que vocês pensam sobre isso? A gente nunca conversou sobre isso, tá, gente? É a primeira vez. E eu gostaria muito de saber, assim, o que que vocês pensam sobre isso. Ah, A gente é tão tranquilo com relação a isso. a gente é muito tranquilo. A gente faz muita piada, assim. Primeiro eu faço, vou falar agora, velho. Eu faço todas as piadas de preto que você pensar na vida. Então, eu sou uma pessoa. Mas é uma coisa assim, de tão absurdo que a gente chega a fazer piada. Porque, apesar de ser um assunto muito sério, né? Eu ouvi de algumas pessoas na época. Mas você vai pra doutora Tainá? Vou tentar acender a luz ali pra ver se Tá, fica mais tá bom. perto. Ou então assim, quem é sua médica? Daí quando eu passava, eu acho que eu não vou não. Daí e sabe o que é que eu penso? Os cristãos, nós somos cristãos, eles às vezes, isso é ruim o que eu vou falar, mas é a verdade. Nós não, porque eu não estou inclusa nisso. Mas a nossa comunidade, ela é muito intolerante. É insuportavelmente intolerante. Isso é muito errado, porque isso não condiz com o que a gente prega. Não condiz com Jesus que a gente diz que ama. Porque Jesus
ele ia andar com quem? Com quem ele estaria? Ele andava com os opostos Ele andava com as minorias. o tempo inteiro. Não é verdade? A mulher que ele foi lá encontrar chega a dar um calor, porque, olha, isso me irrita tanto. Me irrita muito. Se quiser encher de gente na minha live, eu entro lá no meu Instagram. Entre lá no seu Instagram. Exatamente nessa parte. Tem como Refaça a pergunta. chamar? Eu não sei, você que sabe mais que eu. Tem como chamar duas pessoas? Eu vou entrar e você vai Refazer a pergunta. Peraí, Tá. espera um pouquinho. Isso nunca foi uma questão pra gente. Nunca foi pauta. Doutora Tainá é de esquerda. Doutora Tainá me perdoe, eu não sei qual é a sua religião. Pode falar, não tem problema. É porque eu de fato não sei se tá, não, eu sou do Candomblé. Doutora Tainá é do Candomblé. Nunca foi pauta. Para mim, mesmo que tivesse no seu currículo, não seria pauta, entendeu? Doutora Tainá, formada em tal universidade, é petista, é do pauta. Não tem que ser, na verdade. Eu estava atrás de uma médica excelente, maravilhosa, humana, que me atendeu super bem, que é uma profissional, uma das únicas da minha cidade, que eu me identifiquei. Então, por que eu não vou ficar? Pronto, entrou. Isso, ela estava falando, Eric, que não era pauta para vocês isso. E assim, pode continuar, Isa, falando o que você estava falando. Então, o que me incomoda é que às vezes o cristão ele fala muito de perseguição. Nós falamos muito de perseguição, que a gente que vai chegar um tempo de ou que somos por conta da Cristo, por conta da religião, e nós somos os que mais perseguem. Tem uma história que eu ouvi recentemente e me chocou muito e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tinha uma mulher do Candomblé, uma mãe de santo. Eu não sei se foi em Salvador, meu bem. Eu não sei qual foi a cidade, não. Eu acredito que foi em Salvador. Ela estava passando mal, alguma coisa. Estava com a TV ligada em um desses canais religiosos evangélicos. Eu vou falar dos evangélicos. E aí, um pastor falou que eles tinham demônios, alguma coisa assim. E ela passou mal, ela infartou ouvindo de um pastor na televisão que ela era uma mulher cheia de demônios. Isso é muito grave. Isso é um absurdo. E, infelizmente, a minha comunidade faz isso. Eu vou falar uma coisa. Eu acho assim, infelizmente, muitos de nós somos muito cheios de justiça própria. E eu observo isso muito no meu grupo de trabalho, né? No meu ambiente de trabalho. E aí eu tenho uma frase que se a nossa religião ou a nossa religiosidade não aponta para misericórdia, ela não é verdadeira, ela é só justiça própria. Então, assim, viver a Cristo tem que apontar o nosso coração, a nossa atitude, a nossa conduta para ser misericordioso com os outros, para respeitar o ponto de vista dos outros, para poder perceber o ponto de vista dos outros, para ser humilde com relação aos outros. Por causa disso que às vezes tem gente que diz, crente é chato, crente é tudo chato. É porque a gente não entende como é que Jesus agia. A gente não entende como é que Jesus era. A gente não entende como é que Jesus pensava e procedia e fazia as suas coisas e fazia as suas questões. Jesus, ele amava as pessoas. Jesus, ele aceitava as pessoas. Jesus era misericordioso com as pessoas. E por isso as pessoas são transformadas e por isso as pessoas são aceitas. Ninguém quer estar sendo julgado. E é interessante que toda vez que a gente é juiz, a gente está apontando o dedo para a gente mesmo. Porque são falhas que você critica no outro. Não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Mas o que a gente critica no outro é o que a gente tem na gente mesmo e a gente não quer resolver. Então, são falhas que precisam ser resolvidas. São falhas que precisam ser tratadas. Então,
Quando a gente gera acusação, quando a gente gera julgamento sobre outra pessoa, quando a gente é preconceituoso com outra pessoa, a gente está sendo hipócrita, porque a gente está criticando coisas que a gente mesmo faria e falhas que a gente mesmo teria. Então, assim, a religião correta é uma religião que aponta para a misericórdia com o outro, que aponta para o amor para o outro, que aponta para o perdão para o outro. E quando a gente aprende a viver isso de verdade, a aceitação fica muito mais fácil, a aceitação fica muito mais simples e todo mundo caminha para frente. E imagine, você me recebeu tão maravilhosamente bem. Foi tão... Aquilo foi genuíno. Aí eu vou simplesmente... Vamos supor, eu já sabia, quando eu fui para o seu consultório, eu já tinha ido nas suas redes sociais, eu já sabia seu posicionamento político, já sabia mais ou menos sua religião, apesar de não saber ao certo. Me perdoe, são coisas que eu não paro para estudar. Mas eu já sabia. Mas vamos supor que eu não soubesse. Daí você me atendeu super bem, eu me senti acolhida, eu senti tudo aquilo, né? Profissional. A parte toda profissional, para eu chegar em casa, abrir seu Instagram e ver seu posicionamento político, e aí eu falo, não, porque ela votou em tal pessoa e eu não concordo. Ué, que louca que eu sou. Isso não existe, na minha cabeça é inconcebível. E voltando para o que Eric falou, né, sobre a nossa religião, que eu nem considero muito assim, eu tenho até dificuldade, porque quando eles colocam crente, eu já nem... Não me chama de crente, não. Porque a coisa já perdeu tanto, a palavra já ficou tão vulgarizada, então a gente teve tantas pessoas que mancharam a palavra, que eu não faço questão de ser chamada de crente ou de ser chamada de evangélica. Eu prefiro dizer que eu sigo Jesus. Olha, qual é a sua religião? Eu sigo Jesus. Fim, acabou. Eu sou cristã, eu sigo Jesus. Jesus, ele mudou a rota dele para se encontrar com uma mulher que ele não podia falar com ela, porque ela era samaritana, ele era judeu. Num poço que ela estava indo ao meio-dia, porque ela tinha que ir ao meio-dia, porque as outras mulheres julgavam ela, porque ela já estava no 6º casamento. E aquilo não era bem visto naquela época, para poder falar as boas novas. A primeira pessoa, o ministério, ele começou com essa mulher. Uma mulher que a sociedade toda recusava ela, inclusive as outras mulheres, que tinham a imagem manchada, que não tinha um casamento, que não... Daí, eu, pobre coitada, eu vou julgar qualquer outra coisa no mundo? Não. E piorou essa situação. E eu quero muito falar isso porque, infelizmente, às vezes a gente fica sem ter como abrir tanto, sem ter como aprofundar. Ah, indico você para fulana. Daí fulana volta e fala assim, Isa, eu não tenho coragem. Eu não consigo me aprofundar tanto. Então, aqui é maravilhoso eu poder falar isso. Você está sendo hipócrita. Porque se você é cristã, como que você vai... Entende? Uhum. Eu vou o currículo de Tainá, porque Tainá é do candomblé. Que sentido há nisso? Para mim, não há sentido nenhum. Exatamente. E assim, isso foi tão marcante para mim, eu tô aqui super emocionada, porque é exatamente isso que eu acredito. E, nossa, para mim já, assim, valeu, assim, a gente nunca tinha tido essa conversa e foi muito, e tá sendo muito, muito forte, assim, para mim isso, porque só quem tá na minha pele sabe o que eu passo em relação a isso, as coisas que eu ouço. E minha mãe tem medo, assim, ela fala, minha filha, eu tenho medo de você ser assassinada pela polarização mesmo que a gente vive hoje e que eu optei por seguir um caminho que não é o que as pessoas acham que é o melhor, né? Tanto profissionalmente falando, que eu nado contra a corrente todos os dias, né? Como vocês falaram, a região é de vocês, eu sou uma forasteira. No meu primeiro dia de trabalho, eu fui recebida com esta frase: você tome cuidado, a gente está de olho em você, você é uma forasteira. Meu Deus.
no meu primeiro dia de trabalho. Então, assim, no meu primeiro mês aqui, eu fui recebida desta forma. No prédio que a gente ficou no primeiro mês que a gente chegou, a gente sofreu racismo da síndica do condomínio, que nos acusou de ter estragado o carro dela. E, enfim, várias coisas muito pesadas. E hoje que eu estou construindo, assim, né, a minha profissão, eu falo que eu sou uma pessoa que eu comecei tudo do absoluto zero aqui, né? Eu cheguei em uma cidade, uma pessoa super jovem, que não conhecia ninguém, é uma cidade que eu nunca tinha pisado na minha vida, sem conhecer absolutamente ninguém. Nem a minha coordenadora do hospital eu tinha já conhecido pessoalmente. Então, assim, foi um chamado, sabe? E quando eu recebi esse chamado, em um mês eu já estava aqui. E, assim, a gente enfrentou tudo isso. E hoje eu ainda ouço muito, assim, minha mãe falou que é muito difícil. Ela sempre fala, minha filha, cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as coisas que você posta. Não fala sobre sua religião, não fala sobre política. Porque eu tenho medo de você ser assassinado. Eu falo, mãe, mas esse sou eu não posso me esconder, né? Então, as pessoas que estão comigo, eu quero que elas saibam como eu sou. Eu não quero me esconder, eu não preciso disso, eu não estou cometendo nenhum crime, nenhum erro, né? Então, nós estamos em um país laico. Da mesma forma que eu trato vocês, eu trato qualquer pessoa. E do mesmo jeito que eu trato vocês, né? Igual você falou, que eu te recebi tão bem. Eu trato todo mundo e, assim, é a forma que eu também gostaria de ser tratada, porque eu também sou uma pessoa. Então, e vocês, por serem, né, mais, assim, posicionados na cidade em relação a isso, eu fiquei muito surpresa e vocês falarem isso agora, assim, sério, enche muito meu coração de gratidão e amor, porque eu poderia, eu poderia ter desistido, assim, na primeira semana, falar, não, aqui não é para mim, eu não preciso disso. Eu estava em Belo Horizonte, com toda a assistência no hospital, maravilhoso, referência, sabe? Eu tinha tudo para ir para onde eu quisesse. Eu poderia ter ido para o Espírito Santo, eu poderia ter ido, as pessoas me chamando para ir para os lugares. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Não, hoje eu já entendo os motivos, né? É isso, as questões da fé e espiritualidade explicam muitas coisas que não têm respostas. E dividir esse momento com vocês aqui nossa, é muito, muito importante mesmo para mim. Até para, assim, ufa, dar um respiro, sabe? Porque eu tinha até medo, juro, eu tinha medo de tocar nesse assunto. É tanto que hoje, quando eu falei com Isa, eu falei, eu vou falar, se der, mas se ela. Eu ainda falei assim, se você não quiser falar sobre isso, tudo bem, né? A gente não precisa falar, até porque são temas sensíveis. Mas que eu acho extremamente importante, porque nós somos seres humanos e precisamos nos respeitar realmente, né? Para que tudo melhore, assim, para que a gente consiga realmente ter esses resultados que são, assim, marcam nossas vidas para sempre. Eu jamais esqueço de vocês. E até para mim mesmo, muitas pessoas perguntam, mas nossa, Isa foi sua paciente? Mas nossa, fulana é sua paciente? Então, assim, é isso, né? E, nossa, muito obrigada mesmo por essas falas maravilhosas. Eu queria Pode falar. agradecer, porque teve um momento do parto que eu falei, nossa, como ela é sensível e respeitosa com a nossa religião também. Porque a, a gente chegou no seu plantão, seu último plantão, graças a Deus, porque eu pedia muito, meu Deus, Exatamente. que eu pegue o plantão de Tainá. E aí, João chegou dia 24, foi seu último plantão. Eu acho que Eric que avisou, não foi? Olha, a gente tá indo pro hospital, alguma coisa assim. Você tava livre. Acho que eu mandei uma mensagem no seu WhatsApp, alguma coisa assim. Falou que Isa está em trabalho de parto, estamos indo para o hospital. Eu falei, não acredito. Porque assim, é isso. Como eu não sou cristã, todos os natais eu trabalho, porque a maioria das pessoas são cristãs e elas querem passar com a família e tudo mais, e eu trabalho, porque para mim é isso. Jesus Cristo era essa pessoa, né, que estava do lado das mulheres, e esse momento, imagina dar à luz no dia do Natal e que todo mundo tá com suas famílias ali. Para mim, eu até fiz um post nesse dia que para mim o verdadeiro sentido de Natal era estar ali com as mulheres que estão dando à luz, assim como ele nasceu nesse dia, né? E vocês terem
esse parto ter sido nesse dia foi, assim, para mim, uma experiência muito legal, assim, de, sabe, nossa, foi fantástico. Pode falar, gente. E aí, chegou lá, eu já estava com 10 centímetros de dilatação, graças a Deus, fui direto e fui pro chuveiro e eu estava muito preocupada, porque apesar de saber de todo o histórico do hospital e de tudo que a gente já tinha conversado e das minhas conversas também com Carla, eu tinha uma preocupação porque eu vivi, então eu estava ainda marcada do meu parto com a Olivia, então eu cheguei muito cuidadosa, assim, eu não vou gritar, eu vou ficar na minha. E eu cheguei com 10% de. Ou 10%, ó, 10 centímetros de dilatação. E a gente foi pro quarto e eu pedi para ir pro banheiro. E, pode fazer o que você quiser. Então, eu fui pro chuveiro e você apareceu. Eu falei, meu Deus, graças a Deus. Quando eu olhei para você, aí você falou assim, tá maravilhosa. Eu falei, ai, meu Deus. É isso, a gente não tem como nunca esquecer desse dia. E aí eu lembro de falar, ele vai nascer aqui, aí você não tem problema. E você pergunta, olha, foram duas coisas que me marcaram muito. Você perguntar se Eric queria pegar, se Eric queria pegar João. E depois dele pegar, ele pode, se der tempo, ele fala aí como foi a experiência de pegar João. Eu lembro de você falar assim, abençoa seu filho. Aquilo para mim, muito obrigada por essa sensibilidade e pelo respeito com a nossa fé. Porque você não precisava fazer aquilo. E você falou, abençoa você. Eu olhei assim, nossa, e Eric fez uma oração. E a gente ficou um tempo ali. Você ficou respeitosamente no nosso momento ali. Para mim foi tão sublime, tão de Deus, que seria, seria um pecado meu não ter você como minha médica. Já que a gente entrou em termos religiosos. Graças a Deus. Foi muito lindo. Foi muito lindo aquele momento e eu nunca vou esquecer disso. Do quão respeitosa você foi, de quão sensível você foi. Porque se eu tivesse no seu lugar, com a religião diferente, talvez eu não tivesse aquilo. Então, não sei nem o que dizer, assim. Foi muito especial, não foi, meu bem? Foi muito, muito especial. Muito legal pegar João, meu primeiro parto. Os próximos já pode ser em casa, com o Eric mesmo, não precisa de mim, tá tudo certo. E pegar ele, abençoar ele ali e tal, foi maravilhoso, assim, pra gente. Experiência muito, muito boa mesmo. Marcante, né? São coisas que a gente não esquece. Então, marcou a gente, marcou você que estava lá. E esse parto realmente ficou de uma maneira muito especial. O João é um menino maravilhoso. Então, assim, a gente fica muito, muito feliz de estar em contato com você, você respeitar a nossa fé e a gente ter vivido esse momento aí lindo. E assim, eu sempre falo e eu volto nessa tecla que a obstetrícia me fascina tanto, porque ela é um evento familiar que é único. Ele não vai se repetir, né? Vocês podem ter outros filhos que vão ser outras experiências. E o que eu puder fazer, assim, independente de qualquer coisa, o que eu puder fazer para que esse momento seja o mais especial possível, eu vou fazer. E essa é a minha missão, assim, eu levo isso todos os dias quando eu acordo, eu falo isso com meus alunos. Todos os dias quando eu acordo, eu posso estar. Ontem eu dei plantão doente, com febre. E eu falei, eu tenho que tomar um remédio e ficar bem, porque não tinha outra pessoa para me substituir em cima da hora. Eu não estava tão ruim assim. Eu falei, não, as pessoas que estão aqui precisam de mim, eu vou dar o meu melhor. E assim eu faço sempre, todos os dias da minha vida, que o meu trabalho é isso, me engrandece como pessoa, como ser humano. E viver essas experiências, essas culturas diferentes, esses aprendizados são muito legais. Eu aprendo também com as pessoas que não me tratam tão bem assim, que não recebem o meu trabalho de uma forma legal, porque é isso, a gente tem o livre-arbítrio e a gente tem para outros profissionais e outras formas de vida e de viver. E tá tudo bem, né? Muita gente, inclusive, trabalha com pacote de parto, de pré-natal. Eu não assisto parto, mas paga todo o pré-natal de uma vez. Eu não faço isso por um motivo,
para que a pessoa, a qualquer momento, se ela falar, não gostei, não quero, não é isso, ela não precisa me dar um centavo de satisfação. Ela procurar uma pessoa que se adeque a ela. E geralmente isso é uma questão da humanidade, né? Nós vivemos em sociedade. E uma das coisas que a gente mais busca são pessoas semelhantes a nós. E vocês terem ficado e permanecido, mesmo com tudo isso, e trazendo agora, né, essa mensagem aí fantástica, foi muito maravilhoso. E então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha parte do parto, que vocês falaram. Foi tão rápido, mas para mim foi assim, eu lembro de todos os detalhes, né? Porque eu falo que quem estava, vocês que estavam envolvidos ali nos hormônios, às vezes esquecem de algumas coisas. E assim, eu lembro, como para mim todas as famílias marcam muito, eu lembro dos detalhes. E essa noite, trabalhar na noite de Natal é sempre muito marcante, assim, esses nascimentos, né? E a gente fala que, às vezes, geralmente, algumas pacientes buscam o hospital por outros motivos, porque estou com uma dor diferente, ou enfim. Mas no Natal, especificamente, só vai quem está parindo. E aí, assim, os nascimentos são muito especiais, né? Porque é isso, nós vivemos em um país majoritariamente cristão e eu sou, assim, não sou contra, muito pelo contrário. Eu acho muito legal, assim, eles ficam muito felizes com essa vivência e eu também. E eu lembro que quando você me mandou essa mensagem, eu estava em outro parto. Eu até demorei um pouco para chegar. Eu lembro que eu saí do parto, não tinha visto a mensagem ainda. Quando eu vi o celular, eu falei, vixe. Aí eu saí assim, uma enfermeira falou: sua paciente chegou, está com 10 centímetros, foi para o CPN. Aí eu, nossa, que legal, 10 centímetros, nossa, porque assim, né? Abençoada, realmente. Depois de tudo que você passou no primeiro parto, chegar no hospital com 10 centímetros de dilatação, assim, maravilhoso. E é o que eu falo sobre a nossa cabeça e sobre como isso tudo é construído. Foi um pré-natal tão leve, tão tranquilo, que foi tudo muito tranquilo. E eu lembro que uma das suas mensagens, assim, eu acho que depois, ainda que eu demorei uns minutos para chegar, porque eu estava terminando o que eu tinha que fazer, era assim será que eu consigo? E aí, algo assim, alguma mensagem, tipo, meio insegura. Aí eu falei, eu acho que ela tá precisando de mim. E aí eu cheguei na hora, e aí o enfermeiro que tava, que é Felipe, que é um grande querido, um meu amigo pessoal também, ele virou pra mim e falou assim, sua bruxaria é forte. Como que a mulher vem parir no seu plantão, chega com 10 centímetros e você consegue chegar a tempo? Aí eu falei, não tem explicação, não tente explicar, porque não tem jeito. E aí eu lembro que eu olhei, você estava justamente acocorada no chuveiro, Sim, foi. que é a posição que você falou que queria ter ficado no seu outro parto. E eu lembro que você olhou para Eric estava um pouco assustado e você olhou para mim assim, tipo, uma pessoa, né, assim, da minha confiança e tudo mais. É. E eu falei, nossa, você tá linda, porque foi uma cena. Eu falo que as cenas que a gente vê no parto, a atmosfera que não tem como explicar. Só quem tá lá vai sentir aquilo ali. E quando a gente se permite viver isso, não tem como, assim, são coisas que realmente marcam muito. E eu lembro que Eric tava se jogando aguinha em você. E aí eu falei, você quer pegar ele? Tá nascendo. Eu cheguei exatamente na hora que ele tava nascendo. Nem botei luva, porque Eric falou, eu posso? Eu falei, claro, me dê seu óculos, eu ainda peguei o óculos. E aí, Eric só pegou, falou, vem meu filho, pegou ele, entregou pra Isa ali no chuveiro mesmo. E a gente fez esse momento, né, de oração e de bênçãos, que eu tenho certeza que faz total diferença para esse bebê, para vocês, para a ligação da família, Sim. né, e para o que vocês constroem diariamente no lar de vocês, que eu não tenho nada a ver com isso, e meu papel não é julgar, muito pelo contrário, é fazer com que esse momento seja um momento de vocês ali, que vocês possam fazer o que vocês querem para a família e para a vida de vocês. E foi muito legal. E depois temos uma foto que me marcou muito, porque eu uso meu fio de contas, tanto no meu dia a dia quanto no trabalho, no plantão.
E às vezes as pessoas não, assim, me olham estranho, ou algumas pacientes não querem ser atendidas por mim por causa disso, e eu faço questão de usar, porque é uma questão pessoal minha e que eu não abro mão. E tem uma foto, nossa, super felizes e emocionados, todo mundo com o olhinho marejado, e meu fio de contas aparece. Então aquilo para mim foi muito legal, muito marcante, assim. E eu falo que às vezes as pessoas falam, mas você quase não posta foto. É primeiro porque é um momento muito íntimo e pessoal da família, né? Eu acho que assim, não é o meu papel postar foto, se a família quer postar, tudo bem, Sim. eu reposto, acho lindo, maravilhoso, mas é um momento de vocês, não é sobre mim, é sobre vocês. E ter tido a oportunidade de participar respeitosamente deste momento foi impagável. E assim, marca mesmo. Todas as vezes que eu vejo o mêsversário do João, eu lembro desse dia, eu lembro de tudo isso que a gente viveu, né? E assim, é muito, muito legal. E muito obrigada mesmo por dividirem isso. Eu lembro, Eric cortou o cordão, fez vídeo e não teve laceração. Não. Esse é um ponto importantíssimo, porque quem tem laceração grave no primeiro parto, como você teve, tem grandes chances de ter de novo. E o parto foi tão tranquilo e tão respeitoso e um ambiente tão abençoado que não teve nada. E assim, você tinha um risco também aumentado para a hemorragia, pela outra hemorragia. Então, nós tratamos agressivamente a anemia nessa gravidez, que também teve anemia. Então, assim, não foi só uma coisa, porque às vezes as pessoas acham que eu sou tilelê e que eu fico tocando tambores e que eu não tenho que eu não prezo pela técnica, né? Não, muito pelo contrário. Isa foi uma paciente muito bem cuidada, neste sentido de prevenir complicações nesta gravidez, que não teve nada, não teve nada, porque a gente trabalhou, fez nosso trabalho direito, tratamos a anemia agressivamente, não teve uma gota de sangramento a mais, não teve uma laceração. Quando a gente estava tão em êxtase com o João, que eu lembro que você falou assim, vamos, você tá pronta porque você tá molhada, né? Assim, super cuidadosa. A gente foi e eu lembro que sangrou o que tinha que sangrar. E a gente se assustou porque o primeiro parto realmente marcou a gente muito negativamente, né? E eu lembro de olhar assim um pouco assustada para você e você olha para o sangue. É o que a gente é o previsto. Lembra que eu te falei? E aqui, assim, são muitos detalhes, mas esse cuidado, essa atenção é muito boa, porque você passava confiança pra gente o tempo todo. Então, eu olhei e na mesma hora o medo foi embora. Sabe aquela. Na Bíblia fala, o perfeito amor está fora todo medo. Você coloca tanto amor no que você faz e você é tão atenciosa, tão minuciosa e cuidadosa que você se lembrou. Quando eu olhei para você, você percebeu o meu medo e você falou: olha, é isso aí, é só isso aí. Você não vai ter hemorragia, você não vai ter hemorragia, tá tudo certo. E aí, e além de você, a equipe também. Porque quando a moça foi, ela me limpou, trocou os lençóis e tal, ela me ofereceu o banho, falou, pode ir tomar o banho. Eu falei, eu não tô segura para tomar o banho, porque na minha primeira gravidez foi na hora do banho que eu passei muito mal. E foi muito emblemático, assim, eu apagava, voltava, foi um momento de horror. Aí ela falou, não tem problema. Pode tomar o banho na hora que você quiser. Eu sei que vai ter gente que vai falar que eu tive algum tipo de privilégio, mas eu vou contar da minha experiência. Na minha experiência naquele hospital, da hora que eu cheguei até a hora que eu saí, eu não tenho um ai para falar da equipe e de nada. Foi fantástico, assim. Eu achei que eles foram muito respeitosos. Porque aí poderia falar, menina, tá bem, vai tomar o banho. Tipo, é a hora do É seu banho. Ou, protocolo. É. ou então não falar nada, ou enfim, falou, não, fique em paz. Na hora que você se sentir segura, você vai tomar seu banho.
Então, eu achei fantástico, muito bom. A gente se sentiu muito acolhido, não foi, meu bem? Muito. Até a gente conseguiu cear. Foi, a gente ganhou uma Exatamente. tela ainda. A gente ainda filou uma boia lá. É isso mesmo. Então, esse que é o sentido do nascimento, né? E o renascimento é uma coisa tão sagrada. Eu, assim, eu acho que a minha profissão, sinceramente, assim, eu fui ateia por muitos anos, já que nós estamos falando de religião. Eu fui ateia por muitos anos, porque as pessoas perguntavam: o que que você acredita? Eu falava: gente, eu acredito no poder das mulheres. E isso, eu era adolescente, eu assim, né? E eu falava isso, eu falava, gente, eu não, assim, era o que eu sentia, sabe? E eu acho que as mulheres são sagradas, assim, e esse momento são tantas coisas envolvidas, são tantos detalhes, tantas minúcias ali que estão nesse momento, que quando a gente consegue perceber e valorizar isso da forma que deve ser, que todas merecem, né? A gente tem relatos como esses, assim, e na noite de Natal. E a gente que trabalha no hospital funciona mais ou menos dessa forma. Todo mundo tem escala, né? E aí, quando chega a época de Natal e Ano Novo, é uma briga. Porque as pessoas, alguns querem, ninguém quer trabalhar nas festas, outros querem uma data, outros querem outra, e é difícil achar, especialmente no Natal, é muito difícil achar quem quer trabalhar. E aí eu trabalho no Natal e folgo no Ano Novo. Geralmente eu dou 24 horas de plantão, porque é isso, quem vai para o hospital no Natal é quem está precisando de mim, pronto. E a gente sempre faz vaquinha, assim, né? Cada um leva uma coisa para a ceia. O próprio hospital faz uma comida diferente. Então, assim, é muito legal essa experiência. E eu sempre me emociono também todos os natais eu faço questão de ler, né, essa história relacionada ao Natal, do nascimento de Jesus e tudo mais. E isso é muito forte. Eu tenho certeza, né? Nós sabemos que Jesus nasceu de um parto normal. E parir como a mãe de Jesus pariu, naquele cenário cheio de tudo que a gente podia, assim, porque eu falo que o parto não precisa de muito, eu não fiz nada. Não deu tempo de eu escutar o coração. Eu falo que assim, uma das coisas que eu mais faço no parto é escutar o coração do bebê. Não deu tempo, porque quando eu cheguei, a cabeça dele já estava saindo. E nem isso eu só fiz apreciar esse momento e me permitir participar assim, de uma forma muito deliciosa e genuína. E foi muito legal mesmo. E depois vocês falando. E aí eu sempre falo que o puerpério, né, é um período muito delicado. E vocês também tinham muitos medos em relação ao puerpério, né, de se repetir, ser tudo que foi. E eu sempre gosto de ter uma consulta com 15 dias pós-parto, que também é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é um momento em que a puérpera já conseguiu meio que se situar ali, né? E a gente consegue, nesses 15 dias, avaliar situações emocionais relacionadas ao puerpério, questões da amamentação, do relacionamento do casal com a família, com o bebê que está chegando, como que o irmão mais velho recebeu esse bebê, como que está a rotina da família. Isso também é papel do médico, né? Então eu lembro que tínhamos essa preocupação e a gente marcou a consulta e você foi. E vocês chegaram assim, radiantes. E isso me toma assim com emoção. E aí, como estão? A sua frase foi: estamos ótimos. Aí eu, pronto, é Tá bom. isso, né, gente? E aí, como eu perguntei, eu também, você pode falar como que foi Olivia com a chegada do irmão, gente? Essa estrela maravilhosa que é a Olivia. Foi maravilhoso. Mas antes, deixa eu só voltar na sua fala. Eu não fiz nada, não. Ela simplesmente apareceu e eu falei: chegou, graças a Deus, posso parir. A pessoa que eu precisava ver chegou. Foi aquele alívio pra gente, foi meu bem. Não, Tainá chegou, pronto, pronto. Tá tudo resolvido, pode parir. Olivia estava muito ansiosa. Eu lembro dela assim, quando a gente chegou, ela assim, deixa eu ver, deixa eu pegar, né?
E os primeiros dias, todo dia, indo lá pro quarto e querendo pegar João, coloca ele no meu colo e quando chora, toma ele pra lá, aquela coisa. E aquela dorzinha um pouquinho, porque até então ela era filha única, né? E agora a gente tem que dividir um pouco. Mas o fato de instalar na realidade dela, para mim, foi um tapa na cara de maturidade da filha de 4 anos. Porque ela se instalou na condição de irmã mais velha e ela não sofreu aquele ciúme que a gente esperava que pudesse ter. Não, ela agora é mais velha, como o João, agora é irmão mais novo. E às vezes a gente fica muito assim, nossa, tadinho de um ou tadinho do outro, né? Ah, tadinha de Olivia que agora não tem sua atenção plena. Tadinha de Olivia que jantou sentada. Foi um momento muito emblemático. Ela jantou sentada na porta do quarto porque ela queria ficar próxima. Eu senti muito, eu chorei muito. Ela fez cartinha, botou por debaixo da porta. Aquilo doeu. Mas se eu começo a ficar essa de tadinha da minha filha, eu tiro ela da condição natural dela, de que é ser irmã mais velha, né? Então, ela conseguiu se instalar nessa realidade e aquilo me passou uma segurança. Nossa, minha filha é irmã mais velha. E ela adora ser irmã mais velha. E daqui a pouco o João vai adorar ser irmão mais novo ou do meio. Não sabemos. Entendi. Foi muito. E isso é importante demais, né? E assim, essa questão de criar confiança nas crianças. E, gente, a vida tem frustrações também, né? Assim, não é só coisa boa, não. Então, e todo mundo sobreviveu, todo mundo que tem irmão sobreviveu. A gente precisa passar por essas mudanças da vida. E isso, Isa, é muito sobre o parto também, que as pessoas acham que o parto, né? Assim, nossa, eu não dou conta da dor, não, porque é muito sofrimento, né? Então, assim, tudo bem, o seu primeiro parto, se você me falasse, Tainá, eu não quero um parto normal, nunca mais na minha vida, faça minha cesárea, eu ia falar, faço agora, se você quiser, porque é justificável, né? Você ter passado por uma violência tão grande e ter conseguido superar isso. Então, isso fala muito sobre vocês, sobre como vocês criam os filhos de vocês, sobre como vocês são para a sociedade, né? Então, assim, isso é sobre o parto, é sobre a vida, é sobre a maternidade, que é cheia de desafios e frustrações e que a gente precisa superar. E pronto. Porque se a gente fica nesse lugar de coitadinha, não consegue. Até os profissionais mesmo, às vezes olham para a mulher, ai, coitadinha, tá com dor do trabalho de parto, não consegue porque é muito frágil. É um processo, né? Assim, tudo tem um propósito. Se foi feito assim, é o que eu falo. Às vezes as pessoas, eu até falei com Yasmin, tá até aqui na live, ela e Lucas também. Lucas falou comigo, falou, mas Tainá, eu fico chocado, porque se Deus fez assim, por que que as pessoas, né? Eu falei, exatamente, é o que eu penso. Então, bom, que bom que a gente conseguiu cruzar aí nossos caminhos. Tem gente perguntando como foi realmente o seu puerpério e a amamentação do João. Gente, foi maravilhoso. Porque eu só tenho de Olivia para comparar, né? Então, assim, esse puerpério de eu tive uma, eu tive 2 momentos apenas de chorar assim do nada, de você não entender por que tá chorando. E só, pronto, passou. A amamentação também, ele teve a pega correta. Então, a gente olhou a questão do freio no próprio hospital, ele teve isso que Olivia não teve. Olivia tinha o freio curto e a gente não sabia e simplesmente continuou tentando a pega e nunca conseguiu e feriu o peito inteiro, e depois inflamou tudo e foi o caos a amamentação de Olivia. De João, não. Ele pegou correto, sugou, pronto. Não tive nenhum tipo de problema, tá mamando até demais, graças a Deus. Demais. Bezerro. Aí, Um bezerrinho. E o é isso, quanto... assim,
E eu acho também que o fato de ser segundo filho, como você já tem o outro ali, talvez, não sei, pelo menos a minha experiência foi assim, eu não senti tantas coisas. Porque no primeiro eu sentia muito um luto do que eu não podia mais fazer. Eu não tinha mais tempo de fazer o que eu queria, o que eu precisava, eu não tinha. Só que agora eu sei que é assim de fato. E aí, daqui a pouco as coisas vão melhorando, eles vão ganhando autonomia e passa tão rápido. Agora, daqui a pouco o João já vai fazer 1 ano. O segundo filho me deu essa sensação. Nó, como passa rápido, né? Acho que por isso que depois do segundo o pessoal anima para o terceiro e o quarto, porque de fato a coisa passa muito rápido. Tem algumas coisas? Tem. Eu não consegui, por exemplo, a autonomia do sono de João ainda. Mas são coisas. Cada dia a gente escolhe uma batalha. Eu preferi ficar com ele, fazer uma cama compartilhada com ele por causa da amamentação, do que ficar ali plantão noturno, tendo que colocar e voltar, colocar e voltar. O pessoal fala muito, como eu compartilho as coisas no Instagram de maternidade, é até bom falar aqui essas debilidades, entre aspas, para o pessoal não achar que eu sou uma super mega mãe e acerto em tudo. Não Exatamente. tem como. O puerpério foi maravilhoso, sim, a amamentação foi maravilhosa, sim, mas tem problemas com o sono. Poderia ser com outras coisas. A gente acerta em umas coisas, em outras nem tanto. O importante é só focar, né? O que está sendo mais interessante aqui para mim, sem também prejudicar o meu filho, sem prejudicar minha filha. Eu sei que isso não é uma questão que está prejudicando ele agora. Então, Isso é fantástico. Porque é isso, às vezes a gente se apega muito ao que tá ruim, né? Ah, eu não consigo, porque tá difícil. Sim, para algumas pessoas é mais difícil mesmo. Claro que o primeiro geralmente é muito mais difícil, porque assim como o parto geralmente é mais demorado, né? A adaptação é mais difícil, porque é a primeira vez que você está passando por isso. Então a gente tem que se perdoar e se permitir viver as coisas. Se é para sofrer, bora sofrer, mas sofre um dia, no outro acorda, respira, bora seguir o caminho, né? Então, assim, a gente tem que focar em resolver o problema. E é, como você disse, um problema por vez, não tem como ser perfeito. E é muito legal a gente compartilhar a vida real, né? A realidade ali das coisas, as birras que às vezes as crianças dão. Então, assim, todo mundo é isso, todo mundo tem as suas questões. E não existe perfeição, né? Então, assim, muito legal isso. E só para lembrar que eu vou repetir, que às vezes as pessoas, em todas as lives eu falo isso, quando os partos acontecem no meu plantão, que primeiro que não foi planejado e segundo que eu não recebi por isso, sim. né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam tão chocadas que elas desacreditam que foi um plantão do SUS como outro plantão qualquer. E o outro parto você teve em um hospital pelo plano de saúde, né? Então, às vezes a gente julga muito o SUS, tudo bem que algumas pessoas não têm boas experiências, e é isso também, né? Cada um tem a sua experiência, a gente não tem como ser perfeito, não tem como agradar todo mundo. Então, é muito importante a gente trazer isso. Por isso que eu quis frisar em alguns momentos, assim, foi a experiência. Você pode dizer que ela teve algum tipo de privilégio porque mas eu só posso contar daquilo que porque chega no meu direct. Mas com fulano não foi assim, ou com ciclano não foi assim. Mas eu não, mesmo que com o ciclano não tenha sido assim, eu não vou poder anular a minha experiência, que foi maravilhosa de fato, porque com outra pessoa não foi. Então, Exatamente. E é sobre, assim, a segurança, é sobre você se colocar também num local de protagonismo, né? De você querer construir sua própria história, de procurar um pré-natal de qualidade que fosse alinhado com as suas decisões. Então, às vezes, a gente quer uma coisa, mas aí o caminho não foi tão isso, né, que a gente buscou. E o parto é consequência do pré-natal. Então, às vezes, as pessoas ficam
falando igual a sua colega falou, que eu fiz pelo plano e no final eu fui com Tainá. Gente, eu não faço milagres. Né? Eu não tenho bola de cristal, eu não faço milagres. Às vezes as pessoas falam, eu quero tanto parir no seu plantão. Não sou eu não faço nada. Neste parto especificamente, eu não fiz nada, né? Assim, como profissional mesmo, né? De técnico. Então, é isso. As pessoas precisam trilhar os próprios caminhos, construírem as próprias histórias e viverem as próprias experiências e também lidarem com as frustrações. Porque assim como você teve uma grandíssima frustração, e conseguiu lidar com ela de uma forma tão bacana, assim, que eu falo que, nossa, eu precisaria de muita terapia, viu? E não sei. Porque às vezes alguns traumas de parto são tão profundos que as pessoas não conseguem se desvencilhar deles. Um exemplo é minha mãe, por exemplo. Ela fala que, assim, foi a pior coisa da vida dela, nos dois, né? Ela teve 2 filhos, 2 partos e 2 violências terríveis que deixam marcas até hoje. Então, assim, bom, é isso. E a gente também precisa lidar, né, com essas questões que às vezes saem fora do planejado. E esse parto não foi planejado, foi um grande presente, né, para todos nós. E, nossa, já estamos aí há 1h30 falando. Eu disse que a gente ia falar muito. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eric, Eu tô de boa. não, eu só agradecer mesmo. Foi tudo muito bom, assim. O fato da gente ter essas diferenças, eu acho que é a cereja do bolo. Eu também acho, sabia? Porque, assim, é o que eu falo, gente. A maioria das pacientes que me procuram tem mais ou menos o mesmo pensamento que eu, as mesmas questões, né, e tudo mais. Quando chega uma pessoa, ou um casal, ou enfim, que tem outras visões, primeiro que eu trato todo mundo igual, mas às vezes eu fico insegura também. Porque eu também sou uma pessoa, então eu não sei como isso vai, as coisas que eu vou falar, do jeito que eu vou me comportar, vai reverberar para esta pessoa, né? Então, assim, eu me preocupo muito como que elas vão receber o que eu estou falando, como que isso vai aterrizar para essa pessoa. E às vezes questões culturais diferentes trazem complicações mesmo, né, nesse contato aí, na relação médico-paciente. Então a gente ter conseguido construir isso foi assim fantástico. E eu às vezes percebo algumas pessoas que vão comigo porque outras indicaram, que tiveram boas experiências, mas elas não estão tão seguras assim. A gente não consegue criar um vínculo, sabe? E assim, tudo bem, eu respeito o espaço, o limite que a pessoa me deixa seguir. É tanto que o dia que eu falei da Shein e você retornou para mim como uma coisa boa, eu falei, beleza, estou tranquila. Então, isso que é a comunicação. Se eu percebesse que você não tivesse ficado confortável com essa colocação, pronto, eu ia parar ali, né? Talvez pedir desculpas, porque às vezes eu passei de um limite que não deveria. E comunicação é isso. E como você falou, eu não sou Deus, eu sou uma pessoa, eu também posso errar, né? Nesse sentido, inclusive. E o meu papel é estar disposta a ouvir de vocês, trazer, né, esse feedback para mim, tipo, olha, não gostei, ou não foi legal, ou, enfim, ou às vezes eu sou muito de perceber as coisas, o comportamento das pessoas. E às vezes do comportamento, da forma que me olha, eu já sei até onde eu posso ir. Mas nosso contato sempre fluiu muito bem e muito obrigada por isso, né? E por dividirem aqui com a gente. As pessoas adoraram. Tem um monte de outras pacientes que estão gestantes. Teve uma que perguntou com quantas semanas foi. Foi com menos de 40, não foi? Foi com 39, a prevista era 25. Ele nasceu faltando um dia para 40. João foi Algumas horas, né? Foi à noite que ele nasceu. isso, verdade. Algumas horas para 40. Quase Isso. gravado. Olivia já foi com 37, indo para 38 ali. Tanto que eu achava que ele ia vir antes. Sim, eu lembro que você falava, nossa, mas eu achava que ia vir antes. Então, assim, isso também é Demora. importante para a gente saber que não tem receita de bolo. Às vezes as pacientes me
perguntam, tá, mas e quando que vai ser? O parto é para quando? Ou quantas horas você acha que... Eu falo, gente, não tem como saber, né? Então, é isso. E muito obrigada mesmo por tudo, toda essa troca, essa partilha. E vocês sabem que estamos aí, que vocês podem contar sempre comigo. E agradeço demais por terem aceitado esse convite, terem aceitado falar sobre temas sensíveis de uma forma tão respeitosa e por serem essas pessoas também tão respeitosas, não só comigo, mas para o mundo e criando crianças incríveis para o mundo também. A gente que agradece. Obrigado. Um beijo, gente. Depois vocês vão me ver, porque eu estou com saudade. Vamos sim. Tá. Tá bom? Beijão, obrigada, boa noite, viu? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.